Fala, gente, tudo bem? Vinícius aqui. É um prazer tê-los vocês aqui. Eu espero que seja muito proveitoso para vocês. A gente vai falar sobre a articulação do quadril um pouquinho, alguns pontos interessantes. Vamos separar em tópicos, tá? A gente vai falar sobre a anatomia do quadril, sobre a estabilidade do quadril, sobre as características do quadril, sobre os movimentos, né? A osteocinemática e a artrocinemática. Então fica aí, acompanha, que eu também vou tirar sua curiosidade. Eu vou te explicar porque a antiversão e retroversão não são movimentos, e você vai entender, eu acredito que você vai gostar bastante. Bom, fica aí até o final do vídeo. Valeu! Então vamos iniciar o nosso primeiro tópico, que é sobre a anatomia do quadril. O quadril é formado por duas estruturas ósseas, que é o fêmur, que é o nosso maior osso, né, o osso com maior extensão que nós temos no nosso corpo, e o acetábulo, que é uma porção da pelve. Então o acetábulo, a fossa do acetábulo e o fêmur formam a articulação do quadril, e nós temos duas dessa articulação no nosso corpo. Essa articulação é uma articulação tridimensional, ou seja, ela realiza movimentos nos três planos: plano sagital, frontal e o plano transversal. Ou seja, eu tenho todos os movimentos. Eu tenho um movimento de flexão, eu tenho um movimento de extensão, tenho um movimento de abdução, adução, rotação interna ou medial e rotação lateral ou externa. É uma articulação do tipo sinovial, certo? E para ter uma articulação sinovial, eu tenho que ter estruturas sinoviais dentro dessa articulação. No caso do quadril, nós vamos ter a cartilagem articular, a cápsula articular, a membrana sinovial, que vai produzir o líquido sinovial, e é uma estrutura exclusiva do quadril e do ombro, é o labrum. No caso do quadril, o labrum acetabular. A gente vai explicar a função do labrum, tá? A gente vai ter os tópicos, como eu disse inicialmente, sobre estabilidade. O labrum ele vai ter uma função estabilizadora, mas a gente já vai adiantar um pouquinho já já. Vamos lá, a gente já entendeu o básico do básico aqui. Aqui, ó, a gente consegue observar a cartilagem, tanto do fêmur, recobrindo a cabeça femoral, tanto quanto da fossa do acetábulo. E eu já quero abrir uma curiosidade na mente de vocês. A cartilagem é uma estrutura aneural e avascular, ou seja, eu não tenho inervação neural, nem tenho inervação vascular. Então, eu não sinto dor na minha cartilagem, mas também ela não é regenerada, porque ela não é vascularizada. Mas se a minha cartilagem não sente dor, o que causa dor na artrose, por exemplo? Na condropatia, por exemplo? Vamos lá, a função da cartilagem é proteger o meu osso que está abaixo dela, que está por trás dela. No caso, fêmur e acetábulo. Se a minha cartilagem desgasta e ela não consegue mais proteger o meu osso vai sofrer todo o impacto de pulos, caminhadas, corridas, subidas de escadas, descidas de escada. Todo o impacto não vai ser absorvido pela minha cartilagem. A minha cartilagem não vai absorver esse impacto. Esse impacto vai direto para o meu osso. Então é por isso que eu sofro dor, por exemplo, no caso de uma artrose. Eu não, a ele. Tá? Alguma pessoa sofre dor por conta da artrose, por conta do desgaste da cartilagem. É esse o mecanismo por detrás. Aqui a gente consegue vislumbrar o labrum ao redor do acetábulo. Tá bom? E falando um pouquinho mais do labrum, aqui dá para visualizar melhor, ter uma noção. Ó. Lembrando que a gente vai falar sobre estabilidade, todos os tópicos que nós colocamos no início do vídeo. Tá? O labrum é essa gotinha aqui, ó, gente. Essa gotinha aqui, certo? Então vamos lá. Eu tenho 3 casos em que eu aumento o impacto nesse labrum. O labrum é uma estrutura que ele vai ser impactado normalmente. É normal isso, a gente nasce dessa forma, certo? 3 movimentos que vão causar o maior impacto no meu labrum: o movimento de flexão, o movimento de adução e o movimento de rotação interna. Esses 3 movimentos combinados, esses 3 movimentos de mãos dadinhas,
eles formam o que a gente conhece como valgo dinâmico. Esses 3 movimentos ocasionam biomecanicamente, fisiologicamente, é normal, a expulsão da cabeça femoral. Quando você faz esses movimentos, você expulsa a cabeça do seu fêmur de dentro do acetábulo. E aí as estruturas estabilizadoras vão tentar jogar para dentro e a gente vai entender um pouco mais na frente. Mas vamos lá. Se esses movimentos normalmente já aumentam o impacto no meu labrum, que é uma estrutura importante para a minha articulação, uma estrutura que vai estabilizar a minha articulação, que situações podem aumentar essa dor? Vamos entender aqui, ó. Cobertura acetabular. Eu vou pedir para você fechar, para você colocar a sua mão esquerda em forma de C e a sua mão direita você vai fechar o punho e vai colocar uma dentro da outra, certo? Você percebe que a sua mão em forma de C vai estar cobrindo o seu punho fechado. Isso é uma cobertura. É a mesma coisa, o mesmo raciocínio. O seu acetábulo cobre o seu fêmur da mesma forma que a sua mão está cobrindo a sua outra mão, beleza? Só que a cobertura acetabular, normalmente, comumente encontrada, é de 40 graus, certo? Essa cobertura tem uma angulação normalmente encontrada de 40 graus. Obviamente, existe algumas divergências, um aumento, mas um aumento ou diminuição mínima. E aí eu vou pedir para vocês observarem a diferença, onde essa cobertura inicia e é onde essa cobertura inicia. Onde eu tenho maior cobertura? No caso A ou no caso B? Obviamente que no meu caso B. Se eu tenho uma cobertura maior, eu aumento a probabilidade de impacto sobre o meu labro. Então os meus movimentos, principalmente de flexão, adução e rotação interna, vão ocasionar um aumento maior de impacto sobre o meu labro. Conseguiram entender? Se não conseguiu entender, retorna o vídeo, respira e revê novamente. Beleza? Mas e no caso contrário? Se você está me dizendo que um aumento dessa cobertura ocasiona um aumento do impacto, e se minha cobertura for bem menor que 40 graus? Então eu tenho esse caso aqui, ó. Olha como está esse acetábulo aqui. Não cobre nada, quase, o meu fêmur. E aí o que acontece com o fêmur? Ele fica solto dentro da articulação. Eu vou pedir para você refazer aquela simulação com a sua mão esquerda em forma de C e a sua mão direita com o punho fechado. Coloca uma dentro da outra, certo? Só que agora com a sua mão esquerda assim, ó, você vai folgar um pouquinho. Você vai abrir um pouquinho mais a sua mão. E agora você vai mexer o seu punho. Percebe que o seu punho fica solto dentro da sua mão? Se a sua articulação, se o seu fêmur fica solto no acetábulo, ele é expulso com muita facilidade. Você tem menos impacto no seu labro, mas você tem uma expulsão muito mais facilitada, certo? E aí a gente vai ter algumas carinhas aí que vai ter que segurar essa onda. É com ele e com a Azurra, que no caso são os músculos, ligamentos e estruturas estabilizadoras que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas Vinícius, você falou sobre um labro. O que é que o labro tem a ver? Tá, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Deixa eu colocar um pouquinho aqui, ó. Pressão é igual a força sobre área. Vinícius, já tá falando de física, você tá falando de fisioterapia de quadril, de acetábulo, de fêmur, já tá falando de pressão versus força sobre área. O que é isso? Vamos lá, é fácil de entender, você vai conseguir entender, tá? Eu vou pedir para você refazer aquela simulação. Mão esquerda, em forma de C, mão direita, punho fechado. Coloca uma dentro da outra. Você percebe que a sua mão esquerda cobre toda a sua mão direita, certo? Então você tem você não tem pressão dentro dessa articulação. Você tem muita área de contato. A sua mão toca totalmente uma na outra. Agora folga novamente a sua mão esquerda, que está em forma de C. Você consegue perceber que a sua mão já não está tocando totalmente uma na outra? E esse espaço em que a sua mão não está tocando uma na outra é preenchido por pressão. Quando você tem pouca área de contato, no caso da sua mão, você tem uma diminuição dessa área de contato. Você tem um aumento de pressão. O aumento da pressão na minha articulação, ela vai ocasionar em dor. Se eu tenho pouca área de contato, por exemplo aqui, ó,
Vocês conseguem perceber que o meu fêmur tem muito menos área de contato nessa situação. Eu não tenho um acetábulo cobrindo direitinho aqui, eu não tenho estrutura nenhuma cobrindo aqui. Ele está solto. Então eu tenho muita pressão dentro dessa articulação, que é o caso contrário dessa situação. A minha cobertura acetabular ela é muito maior, ou seja, eu tenho muita área de contato, mas esse aumento absurdo de área de contato ocasiona em complicações. Eu tenho que ter um equilíbrio. Então eu tenho que ter uma área de contato adequada para não ter um aumento de impacto, certo? Mas vamos lá. Se eu tenho pouca área de contato, eu tenho aumento de pressão. O aumento de pressão, ó, presta atenção. Pouca área de contato aumenta a pressão. O aumento de pressão causa dor. A dor causa inibição muscular. A inibição muscular é igual a diminuição do uso do meu músculo. Eu não uso o meu músculo da forma íntegra. Se eu não uso o músculo da forma íntegra, se eu não utilizo o meu músculo no maior potencial que ele tem, no potencial que eu utilizo normalmente, o que acontece? Se eu paro de usar o músculo da forma que eu utilizo normalmente, ele enfraquece. Um músculo fraco consegue estabilizar uma articulação? Não. Se meu músculo não consegue estabilizar a minha articulação, eu sinto dor. E esse ciclo continua o tempo inteiro, até que eu tenha um aumento da área de contato. Qual a função do labro, Vinícius? Imagine que você pudesse comprar um labro ali na Avenida 7, no comércio perto de sua casa por R$ 2,99. Um labro falsificado, mas que quebra o galho. Aí você pega um labro e coloca lá na hora, no seu quadril. Aí o labro vai vir de quebrada e vai preencher aqui, ó, esse espaço vazio. Ó. Vai contornar isso aqui tudo. Eu aumentei a minha área de contato? Aumentei. Eu diminuí a pressão? Diminuí. Eu tenho dor se eu tenho pouca pressão? Não. Eu tenho inibição muscular se eu não tenho dor? Não. O meu músculo continua sendo utilizado da forma correta. Eu não tenho fraqueza muscular. Fica tudo lindo, maravilhoso. Coisa bonita de se ver. Consegue entender? É esse caso aqui, ó. Olha o que um labro faz. Ele reveste a minha articulação para que eu tenha uma maior área de contato, eu cause uma maior estabilidade. Além disso, o labro tem um mecanismo de sucção, mesmo que mínima, ele auxilia na manutenção da cabeça do fêmur dentro do acetábulo. Então o labro é uma estrutura importante na nossa articulação, certo? E aí nós temos três casos. Eu falei sobre a cobertura acetabular, falei sobre aumento de pressão, diminuição de pressão. Mas esse labro sendo machucado o tempo todo é conhecido como síndrome femoroacetabular, impacto femoroacetabular, síndrome da dor femoroacetabular ou impacto femoroacetabular. Nós temos três tipos: o pince, o pincer ou pinça, que é quando a cobertura acetabular é muito maior. Observa aqui a diferença, ó. Esse vermelhão e aqui agora, cadê? Tá vendo a diferença? Então, o meu pinça ou o meu pincer, ele é maior e aumenta o impacto no labro. O meu came é o contrário. O meu fêmur, a cabeça do fêmur, é maior do que o normal. Então, eu impacto no meu labro. E o combinado é quando os dois estão aumentados, os dois estão maiores do que o normal, e eu ocasiono um impacto aumentado. Eu gero muita dor. E aí, referente a essas alterações anatômicas, fisioterapeutas, educadores físicos não podem fazer nada. A gente tem que se atentar a alterações extra-articulares, as alterações que vão ocorrer fora dessa articulação. Por exemplo, a instabilidade do meu paciente, do meu cliente, a dor muscular, se eu tenho muita tensão muscular, se eu tenho muita rigidez muscular. É isso que a gente tem que se atentar. As questões extra-articulares, as consequências extra-articulares. As consequências articulares, intra-articulares, nós não conseguimos resolver. Esse não é o nosso papel. Bom, gente, só ressaltando uma informaçãozinha aqui que eu esqueci, que eu acredito que seja bastante interessante. Existe um ângulo chamado ângulo cérvico-diafisário, que é o ângulo aqui, ó, de torção, certo? Da
cabeça femoral, beleza? E aí esse ângulo, ele normalmente é de 125 graus. E se a gente tem um ângulo menor, por exemplo, de 115 graus, a gente tem o que é chamado de coxa vara. E se a gente tem um ângulo maior, por exemplo, de 140 graus, a gente tem chamado que é coxa valga. Só corrigindo aqui, é entre 125 e 130 graus, beleza? Abaixo de 125 ou acima de 130, a gente tem chamado o que é essas alterações, ou coxa vara ou coxa valga. Mas que diferença isso faz da minha vida, Vinícius? É o seguinte: se você lembrar das menores unidades funcionais dos músculos, né, actina, miosina e tudo mais, é o seguinte: todas elas têm um comprimento de tensão feitos gentilmente pelas mãos de Deus. Tudo como tem que ser, certo? Se por algum motivo, por alguma alteração fisiológica, anatômica, esse comprimento muda, você altera o funcionamento comum dessas unidades funcionais. Então elas perderam. Se você diminui o ângulo, essas fibras elas ficam muito curtas, muito próximas uma da outra. Mas se você aumenta a distância, se você aumenta o ângulo, por exemplo, essas fibras elas se distanciam. Então elas perdem capacidade de contrair, elas perdem capacidade funcional. E isso aí causa fraqueza muscular, porque você perde o funcionamento normal dessas fibras. Você perde capacidade contrátil, você perde força muscular. E aí a gente tem essas alterações nos músculos abdutores do quadril. Por quê? Porque essa alteração acontece no plano sagital, né? No plano sagital, eixo antero-posterior, e os movimentos de abdução e adução. Só que essas alterações vão acontecer nos músculos abdutores por estarem no plano sagital, beleza? É um ponto interessante, rapidinho, só porque eu acho que vai adicionar aí uma sementinha na cabeça de vocês. Valeu, vamos pro segundo tópico. Iniciando nosso tópico de estabilidade, nós temos duas vertentes: a estabilidade estática e a estabilidade dinâmica. A estabilidade estática vai se dar até por estruturas que nós já falamos anteriormente, como por exemplo o labro, que vai ter o mecanismo do aumento da área de contato e também da produção do vácuo, que vai fazer com que a cabeça do fêmur se mantenha dentro do acetábulo. Nós vamos ter a cápsula articular, que vai ter uma função de auxiliar, fazendo com que a cabeça do fêmur permaneça dentro do acetábulo. E nós vamos ter os ligamentos. Os ligamentos mais potentes do quadril, os principais, são ilho femoral, que vai ter a função de evitar o excesso de movimento de extensão e rotação lateral. O pubo femoral vai evitar o excesso de extensão e abdução. E por sua vez o isquio femoral vai evitar o excesso de movimento de extensão, rotação medial e adução. Aqui nós conseguimos ver o ilho femoral e o pubo femoral numa vista anterior, o ilho femoral em vermelho e o pubo femoral em verde, e o isquio femoral na vista posterior do quadril na cor amarela. Nós temos uma outra vertente, né, da estabilidade, que é a dinâmica, que vai se dar por músculos. Um exemplo bacana de se entender é o seguinte: na articulação do quadril, infelizmente não dá para seccionar, não dá para separar completamente os tópicos. Eu vou falar especificamente sobre os movimentos, mas vamos se atentar a esse momento aqui. Quando a gente realiza um movimento de flexão do quadril, o quadril, de flexão não, de extensão. Quando nós vamos realizar um movimento de extensão do quadril, o fêmur ele vai rolar para trás e deslizar para frente. Ele vai rolar em direção ao seu bumbum e vai deslizar em direção a uma pessoa na sua frente, por exemplo. Imagine que esse fêmur ele está vindo na sua direção, saindo do computador e indo em direção ao seu rosto.
Se você não colocar a mão, ele não vai ficar lá dentro do acetábulo. Então, quem seria a sua mão no caso? São os ligamentos. Eu coloquei ali, e poucas pessoas devem ter percebido, que todos esses 3 ligamentos trabalham no movimento de extensão. Porque o movimento de extensão, ele expulsa a cabeça do fêmur anteriormente. Ele rola em direção ao bumbum. Eu vou explicar detalhadamente porque ele vai rolar, deslizar e tudo mais. Mas vamos tentar entender aqui a mecânica. Ele vai rolar em direção ao seu bumbum e vai deslizar para frente. Imagine que esse filme está vindo em sua direção, na tela do seu computador, saindo da tela do seu computador e indo ao seu rosto. E aí, para evitar que ele bata em seu rosto, você coloca a mão para segurar ele dentro do acetábulo. A mão do quadril são os ligamentos e os músculos. Os ligamentos não conseguem suportar essa função sozinhos, então eles precisam de um músculo. E o músculo que exerce essa função é um conhecido como ilio-psoas. É um grupo muscular formado por 3 músculos: psoas maior, psoas menor e o ilíaco, tá? E o ilho. E o ilíaco, isso. E aí juntos eles formam o ilio-psoas, beleza? O psoas maior e o psoas menor, eles vão ter suas origens começando da T12, da 12ª vértebra torácica, e vai descendo T12, L1, L2, L3 e L4. Eles vão se prolongando em direção ao fêmur, e quando chegam aqui na fossa ilíaca, eles se juntam com o músculo ilíaco e juntos vão se inserir lá no trocânter menor do fêmur, juntando o ilio-psoas. Preste atenção que ele passa em frente, bem em frente à articulação do quadril. Então qualquer movimento em que esse fêmur saia anteriormente, qualquer situação em que esse fêmur saia anteriormente, o ilio-psoas vai estar segurando essa cabeça do fêmur. Como por exemplo, naquela cobertura acetabular que eu mostrei a vocês. Lembra? Aqui ó, o acetábulo ele é raso, o fêmur ele fica solto dentro da articulação. Ou seja, os movimentos fazem com que esse fêmur seja expulso com mais facilidade. E aí o ilio-psoas vai estar aí trabalhando duro para tentar segurar essa cabeça do fêmur lá dentro. Obviamente que de acordo em frente a essas alterações anatômicas, né, o ilio-psoas ele vai trabalhar mais que o normal e consequentemente ele vai ficar sobrecarregado, possuindo contraturas musculares. Então liberações musculares, liberações miofasciais são muito bem-vindas em pacientes que possuem essa condição, beleza? Só que o ilio-psoas é um músculo um pouco mais complexo. Ele possui 3 funções. Anota aí. De 0 a 15 graus de flexão, ele é um estabilizador anterior do quadril. Ele vai agir aqui, ó, nessa região do quadril. De 15 a 45 graus, ele vai ser um extensor da coluna. Aqui, ó, é só vocês acompanharem esses feixes verdes. Ele nasce na coluna, então ele vai ser um extensor da coluna. E a partir de 45 graus, ele vai ser um flexor do quadril. Então ele possui 3 funções importantes, 3 funções bacanas. Tá? Anota essa informação aí. Bom, mas não é só o ilio-psoas que exerce a função de um estabilizador importante no quadril. A gente tem o que é chamado de complexo posterolateral do quadril, que é preenchido pelos abdutores, rotadores laterais e os extensores do nosso queridíssimo quadril. Bom, por que esses músculos são tão importantes? Primeiro, porque existe uma grande moda em relação ao valgo dinâmico, que, como eu já falei a vocês, é uma combinação de flexão, adução e rotação interna. Esses movimentos realizam o expulsamento, expulsam a cabeça do fêmur de dentro da fossa do acetábulo. Então, se a gente realiza movimentos de valgo dinâmico que expulsam a cabeça do fêmur, eu preciso fortalecer músculos que fazem o movimento contrário para conseguir segurar o reg, para conseguir segurar esses movimentos, para em vez de expulsar a cabeça do fêmur, manter a cabeça do fêmur dentro do acetábulo. E é muito importante a gente se atentar ao valgo dinâmico, porque nem sempre a gente deve corrigir esse movimento. Às vezes esse movimento ele é benéfico para o seu paciente, é o que, no caso benéfico, digo, ele garante a vantagem mecânica que aquele seu paciente tem, aquele atleta tem, por exemplo. E é muito importante se atentar em quando tratar e em quando não tratar, tá?
Mas vamos se dizer que nós temos um paciente com valgo dinâmico e que o seu valgo dinâmico está sendo prejudicial a essa pessoa. Aí você vai lá e coloca aquela pessoa na academia, na cadeira abdutora, para fortalecer o abdutor, rotador lateral, na academia e os extensores. Aí você vai lá e joga esse paciente, vamos fortalecer esse abdutor, vai para a cadeira abdutora. Tem que te dizer que ele não vai fortalecer os abdutores na cadeia abdutora. Ele vai fortalecer os rotadores internos, ele vai estar fomentando ainda mais o movimento de valgo dinâmico, que é prejudicial no caso dele. Por quê? Existe uma coisa chamada inversão muscular. O que é inversão muscular? A inversão muscular está presente quando o músculo apresenta mais de uma função. Quando ele está presente na realização de mais de um movimento. Por exemplo, o glúteo médio ele possui fibras anteriores e fibras posteriores. As fibras anteriores dele vão exercer uma função de rotador interno. As fibras posteriores dele vão exercer outras funções de rotador externo, de abdutor, de extensor. Só que quando eu fortaleço, Vinícius, as fibras dele, rotador interna, ou quando eu fortaleço os rotadores laterais dele, tudo isso vai depender da flexão do seu quadril. Os abdutores e os extensores vão ser fortalecidos com eficácia quando você estiver neutro. Neutro que eu digo é você em pezinho com as duas pernas uma do lado da outra. Então seus abdutores e seus rotadores laterais vão ser fortalecidos com eficácia quando você estiver em neutro ou quando possível você estiver em leve extensão do quadril ou um pouco mais de extensão do quadril. O único grupo muscular que vai permitir uma flexão do quadril é os rotadores laterais, onde você vai possuir uma liberdade de atingir até 45 graus de flexão do quadril, e aí você ainda assim vai conseguir realizar um bom fortalecimento dos rotadores laterais. Só que se você passa de 45 graus, ou se você tem uma flexão menos que de 20 e 30 graus de quadril, e tenta fortalecer o abdutor, você não vai fortalecer o abdutor com eficácia, tá? Então esses músculos têm grande potencial de estabilidade, mas quando fortalecidos da forma correta. Importante destacar o glúteo médio, que é um músculo muito forte. Inclusive ele possui 60% da secção transversa dos músculos abdutores do quadril. Ele é um músculo muito grosso, com grande potencial de estabilidade. Inclusive a gente tem esse mecanismo aqui, de sinal de Trendelenburg. E exatamente, quando o glúteo médio ele apresenta uma fraqueza, ele não tem força para fazer com que essa pelve não caia. Olha a diferença de um glúteo médio forte, alinhamento pélvico, e um músculo, glúteo médio, fraco, alinhamento totalmente desbalanceado. E acredito que esses pontos sejam interessantes, né? Infelizmente não dá para aprofundar muitas coisas, porque aulas longas são maçantes, e aulas maçantes a gente não aprende zurra nenhuma. Eu sei, porque também sou aluno. É um prazer, vamos ao próximo tópico. E aí, gente, tudo bem? Vamos iniciar o nosso terceiro tópico de movimento, movimento osteocinemático, movimento arteriocinemático. Como eu falei lá no primeiro tópico, o quadril é uma articulação tridimensional que se move nos três planos, certo? Plano sagital, frontal, transversal. E isso faz com que ele possa realizar os movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, rotações interna e externa do quadril, beleza? Esses movimentos, os movimentos grandes que nós fazemos em nossas atividades funcionais, são chamados de movimentos osteocinemáticos, beleza? São esses movimentos grandes, esses macromovimentos que nós realizamos no nosso dia a dia. Aqui tem até uma tabelinha de angulação desses movimentos, certo? Aqui é uma curiosidade que durante o movimento de flexão do quadril, a gente consegue aumentar essa flexão quando a gente dobra o joelho. Quando a gente flete o joelho, a gente aumenta o ângulo de flexão do quadril. É importante ressaltar que geralmente ocorrem divergências entre literaturas sobre angulações, só que essas divergências não são lá tão grande coisa, é sempre pouquíssimos ângulos, beleza? Então vamos falar mais sobre arteriocinemática, ou micromovimentos. Assim como em qualquer situação de trabalhos em equipe, a gente leva um resultado grande através de trabalhos pequenos. Cada pessoa faz uma parte até que leve um resultado que as pessoas têm como objetivo.
E isso acontece dentro da nossa articulação. A nossa articulação realiza movimentos pequenos dentro delas para que a gente consiga ter como resultado esses macromovimentos, esses movimentos de flexão, extensão, abdução e adução. E que movimentos artrocinemáticos são esses, Vinícius? Movimentos de rolamento, deslizamento e giro. Só que para a gente aplicar esses movimentos, a gente tem que se ligar na regra do côncavo convexo. Pô, Vinícius, como assim, velho? Como assim? Vamos lá. Vou fazer uma forma de você memorizar fácil. Faz a mão lá do nosso primeiro tópico em forma de C, certo? Sempre que você fizer essa forma de C, você vai lembrar que é o acetábulo. Essa forma de C é o lado côncavo, o lado que vai receber o encaixe. E aí você vai pegar a sua mão direita, vai fechar o seu punho. E essa forma, você vai lembrar do fêmur e vai se lembrar que é o convexo. Então fecha o olho, ó. Letra C, o que vai receber o encaixe é o côncavo. E a letra C não, gente, perdão. E o zerinho, o fêmur fechado, é o convexo, o que vai encaixar na letra C, o que vai encaixar no acetábulo. Beleza? Vinícius, e qual é a diferença desses dois? Sempre que a gente tiver uma estrutura convexa se movendo, por exemplo, o fêmur, a gente vai mover para duas direções opostas. Lembra que eu falei lá para vocês da estabilidade anterior do quadril, aquele músculo ilipsoas? Que eu falei para vocês que quando a gente realiza um movimento de extensão, ele vai rolar para trás e deslizar para frente. É exatamente isso, gente. Certo? Faz a sua mão em C, fecha o seu punho, coloca um no outro. Beleza? Agora imagine que você vai jogar sua perna para trás. Você vai dar um passo para trás. Aí você vai pegar a sua mão fechada e vai jogar sua mão pro fundo. Pronto. Tá metade para fora e metade dentro do C. Beleza? Agora imagine que se você fizesse dois movimentos pro mesmo lado. Eu falei para você que as estruturas convexas, no caso o fêmur, ela vai mover em direções opostas. Só que imagine que se ela se movesse nas mesmas direções, em direções iguais. Você vai rolar para trás, certo? Você vai mexer sua perna para trás. Rola para trás, mexe um pouquinho a sua mão fechada para trás em relação à sua mão formando a letra C. Ficou metade para fora, metade para dentro. Da sua mão direita, do seu punho fechado, metade para fora, metade para dentro. Você rolou. E agora imagina que você vai deslizar para trás, vai continuar esse movimento. Você vai. Pronto, saiu tudo. Luxou a sua articulação. E a gente não quer que ela luxe. Porque a estrutura convexa, ela acabou e a côncava passa do limite da estrutura convexa. Deu para entender? Se não der, esse vídeo aqui está disponível para você por quanto tempo você quiser. Volta de novo, repete esse vídeo, esse tópico, que você vai conseguir entender, eu tenho certeza. Estou explicando, tentando simplificar o máximo possível. Do outro lado, por exemplo, a estrutura côncava, no caso que a gente está falando aqui do quadril acetábulo, ele vai se mover e deslizar para o mesmo lado. Mas por que o convexo? Ele vai rolar e deslizar para o lado contrário. Porque se ele rolasse para o mesmo lado e deslizasse para o mesmo lado, ele ia luxar. Por que isso não acontece com o acetábulo? Faça você mesmo na sua mão, mesma simulação. Mão esquerda em forma de C, mão direita punho fechado, coloca uma dentro da outra. Misericórdia, meu pai. Uma dentro da outra. Pronto. Agora você vai jogar sua mão em forma de C para cima. Você vai deslizar sua mão por cima do seu braço fechado. Rolou, vai. Vamos lá. Fez um movimentozinho. Rola para cima. É só uma simulação, tá? Rolou para cima. Pronto. Você ainda tem muito contato entre a sua mão fechada e a sua mão aberta. Aí vai fingir que você vai deslizar ao mesmo tempo. Rolou, agora desliza. Deslizou. Você não luxa. Você não solta a cabeça do fêmur. Você não solta o seu punho fechado. Porque as estruturas, elas têm uma configuração diferente, um estruturamento diferente. É por isso. Então sempre que você tiver uma estrutura convexa, você vai rolar e deslizar para lados contrários. Em estruturas côncavas, você vai rolar e deslizar para o mesmo lado, porque não tem risco de luxar. Beleza? Então vamos aqui simular um movimento. Eu quero que vocês anotem e imaginem. No movimento de flexão, o seu fêmur ele vai rolar
para trás, rolar para posterior e deslizar para frente, deslizar para anterior. No movimento de flexão, o seu quadril rola para posterior e desliza para anterior. No movimento de extensão é o contrário. Você vai rolar para posterior e deslizar para anterior. O rolamento vai ser sempre na direção do movimento que você fizer. Se eu vou fletir a perna, eu jogo a perna para frente, eu rolo para frente e deslizo para trás. Se eu vou mexer a minha perna para trás, se eu vou dar um passo para trás, se eu vou estender a minha perna, eu vou rolar para trás e deslizar para frente. Beleza? No caso dos outros movimentos é o mesmo raciocínio. Se você vai, por exemplo, fazer uma adução, você vai rolar para dentro, vai rolar para medial e deslizar para lateral. No caso da abdução, rola para lateral e desliza para medial. E é esse o mesmo raciocínio para o restante dos movimentos. Beleza? Isso é a osteocinemática e a artrocinemática. Qualquer dúvida, pode falar comigo, tá? Manda aí nos comentários ou na rede social lá que você tiver minha, WhatsApp, Instagram, que a gente está respondendo vocês, ajudando vocês. Beleza? Valeu! Vamos pro próximo tópico e o último tópico, que é o mais interessante. Eu vou explicar a você porque antiversão e retroversão não são movimentos. Não existe movimento de antiversão, não existe movimento de retroversão. Vou explicar para você já já. Bom pessoal, estamos no nosso último tópico, o tópico de antiversão e retroversão, certo? Esse tópico poderia muito bem se encaixar lá no primeiro nosso tópico de anatomia e características do quadril, mas acredito que seria melhor separar, para ficar mais fácil de entender, para as informações não ficarem muito sobrepostas umas sobre as outras. Então vamos lá. Como eu disse inicialmente, a articulação do quadril é formada pelo fêmur, nosso maior osso, e o acetábulo, que é uma porção, é um compartimento da pelve, beleza? Na pelve, nós temos a presença de duas articulações sacroiliacas e uma sínfise púbica, beleza? Além que temos o acetábulo, que junto com o fêmur forma o quadril, mas a pelve é formada por duas articulações sacroiliacas, uma sínfise púbica, beleza? Se eu perguntar para vocês os movimentos do quadril, vocês vão falar flexão, extensão, abdução, adução e as rotações, certo? Beleza. Mas e os movimentos da pelve? Muitos vão dizer antiversão e retroversão. Só que não, gente. Antiversão e retroversão não são movimentos. Antiversão e retroversão são posicionamentos. Vinícius, como assim? Na minha vida toda eu pensei que antiversão e retroversão fossem movimentos, mas não é. Vamos lá. Sempre que eu pedir para vocês fazerem aquela simulação com a mão da letra C e o punho fechado, vocês colocavam uma entre a outra, certo? Ficava uma direto olhando para a outra, mas a articulação do quadril ela não se comporta assim. Eu pedi para você fazer essa simulação porque é justamente uma simulação, mas na realidade a articulação do quadril se comporta da seguinte forma: antiversão é um posicionamento em que nós temos em algumas estruturas do nosso corpo e está presente no quadril. Repara que o jeito que eu pedi para você posicionar suas mãos é dessa forma aqui, ó. Ela olha uma para a outra, reto. Mas a antiversão, olha a diferença, ó. Ó a linha. É como se fosse uma inclinaçãozinha, sabe? Uma inclinação anterior. É cruzado. É assim que a nossa articulação do quadril se comporta. Então, Vinícius, qual é a diferença que isso impacta na minha vida? Vamos lá. A nossa articulação do quadril, ela é antivertida. O fêmur, ele tem uma antiversão de 15 graus. Anota aí. O fêmur tem uma antiversão de 15 graus. O acetábulo tem uma antiversão de 20 graus. Normalmente encontrado em 20 graus. Lembra que esses números, eles podem ser minimamente alterados e está tudo bem. O que ocasiona um problema são alterações significativas, como por exemplo, a retroversão. Vinícius, e se eu não tiver antiversão e tiver uma retroversão, o que é que acontece? Lembra que eu falei para vocês lá daquela situação da cobertura acetabular?
Quando eu tenho uma cobertura acetabular muito grande, eu desgasto a minha articulação, eu causo muito impacto no meu labrum e a minha cartilagem ela é gastada com mais facilidade. Eu preciso de equilíbrio, eu falei para vocês, a gente precisa de uma cobertura equilibrada. E aqui é a mesma forma, a gente precisa de uma estabilidade equilibrada. Essa antiversão é o que permite que a minha articulação ela seja consideravelmente estabilizada, mas que ela possua os movimentos que ela tem. A nossa articulação do quadril é a segunda articulação com maior amplitude de movimento, perdendo apenas para o ombro, certo? Então, se eu tenho uma retroversão, olha a diferença. Aqui está para fora um pouco, aqui o meu fêmur já está para dentro. É a mesma situação. Eu tenho, entre aspas, estabilidade demais, só que o impacto dentro da minha articulação ele se torna maior. Então, eu ocasiono um estrago articular maior, porque eu tenho muito contato articular. Então, aqui eu tenho 15 graus de antiversão, certo? E aqui eu tenho 5 graus de retroversão. Se eu tenho 5 graus de retroversão, por exemplo, eu teria 10 graus de antiversão, né? 15 menos 5 dá 10. O ideal é ter 15 graus, 14 graus de antiversão. Abaixo disso já se torna um pouco mais complicado. E aí as pessoas elas vão ter, por exemplo, contraturas. No caso da retroversão, a gente vai ter um desgaste articular, né? Com o tempo a nossa não, está repreendido em nome de Jesus, em nome de Jeová. Com o tempo, a articulação da pessoa que possui essa alteração fisiológica vai se desgastar. Se eu tenho uma cartilagem gastada, eu tenho um contato de osso com osso, osso subcondral, é o osso que está atrás da minha cartilagem. Lembra que eu falei para você, a cartilagem não é aneural, não é vascularizada, nem tem comunicação neural, ou seja, a minha cartilagem não sente dor nem regenera. O que vai ocasionar é que, como eu não tenho mais cartilagem para absorver impacto, quem vai absorver o impacto é o meu osso, e o meu osso é vascularizado e tem ligações neurais, então ele sente dor e regenera. Se meu osso não tem cartilagem e sente dor, a zorra pegou, pai, vai sentir dor. E com o tempo, o que a gente precisa? A gente precisa garantir uma estabilidade. A gente precisa fortalecer os músculos para que as minhas estruturas ósseas se distanciem levemente uma da outra, garantindo estabilidade para que elas não fiquem o tempo todo uma raspando na outra. Por assim dizer, é um termo mais fácil. Eu tento utilizar sempre uma linguagem mais simples para vocês. Beleza? Aqui na antiversão, eu não preciso me preocupar muito com esse desgaste, porque o desgaste aqui vai acontecer a longo prazo, com a idade normal que aconteceria com qualquer pessoa que não tem nenhuma alteração anatômica, beleza? Então eu expliquei para você o mecanismo normal da antiversão, expliquei para você o que acontece quando você tem uma retroversão femoral, femoral ou acetabular. Mas e se eu tivesse uma super antiversão? É a mesma aquele raciocínio. Eu falei para você da cobertura acetabular avantajada. Mas e se eu tiver pouca cobertura acetabular? O que acontece? O meu fêmur ele fica soltinho. Ele fica soltinho na acetábula. E aqui é a mesma coisa. Se a minha antiversão é muito avantajada, se o meu fêmur, em vez de estar aqui, ele fica aqui, assim, ó. Imagina que isso aqui é o meu fêmur, ó. Ele tá aqui e aqui. E esse acetábulo tá aqui. Eu tenho muita instabilidade articular. O meu acetábulo não consegue segurar o meu fêmur dentro dele. Então, eu tenho muita instabilidade articular. Os meus músculos vão ter que trabalhar dobrado para conseguir segurar essa cabeça do fêmur dentro da articulação, dentro do acetábulo. E, como eu já falei agora, vai sobrecarregar a minha musculatura, vai sobrecarregar os peões. E a gente precisa dar uma atenção a essas alterações. Porque é o que eu falei para vocês inicialmente. Essas alterações anatômicas, a gente não tem que se preocupar. Porque a gente não faz nada em relação a isso. A gente tem que saber o nosso lugar de atuação. A gente tem que fazer com que essas pessoas diminuam a dor, que melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A gente tem que se importar com o papel de contratura muscular, de tensão muscular, com o papel de estabilidade articular, garantir que aquela pessoa ela seja
tenha uma estabilidade para que diminua a dor dela, que a gente tenha uma liberação muscular, uma mobilização facial, para que a dor daquele paciente, daquela pessoa, aquele cliente, o que quer que ele seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu primo, seu namorado, que ele diminua a dor. Então é importante a gente ter sempre isso em mente. Bom, queria agradecer muito a vocês pela presença, por assistirem até o final, é muito importante para mim. Se você gostou, me fala o que é que você achou, me dá o seu feedback para saber se eu trago outras aulas, porque a próxima aula seria sobre a biomecânica do joelho, é uma aula bem interessante também de se aprender, tem pontos interessantes. Infelizmente a aula não pode ser tão extensa, porque senão se torna maçante para vocês. E aula maçante a gente não aprende zorra nenhuma, eu sei porque eu também sou estudante. Então um abraço, se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve, compartilha com alguém que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. Valeu, muito obrigado e até a próxima.